Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de neurociência na escola. O feedback, segundo o dicionário Oxford Escolar, é um comentário que se faz sobre o trabalho de alguém. Daí, nós podemos concluir que o feedback pode ser positivo ou pode ser negativo e ele pode vir assim, enviesado, vamos dizer assim, dependendo de qual é a sua expectativa em relação ao outro, ao trabalho do outro, a percepção que você tem do outro, para quem você está dando feedback. Ou seja, o feedback pode ser subjetivo. E estudos têm mostrado que essas características do feedback, né, ser positivo, negativo e esse viés que ele pode trazer consigo, também podem determinar o comportamento daquele que está recebendo o feedback. A boa notícia é que muitos estudos têm demonstrado que o feedback ele pode ser muito útil, ele pode ajudar a melhorar a aprendizagem. Mas sobre esses estudos eu prometo falar em outros vídeos. Aqui vamos tratar um pouco mais sobre o que seja o feedback, para que ele serve e como e qual que é a importância dele para a aprendizagem e por que ele é um recurso interessante para a economia do cérebro. Um dos profissionais que podem nos ensinar muito sobre o feedback, porque sabe muito bem utilizá-lo para gerar engajamento e aprendizagem, é o game designer. Basta você observar como as pessoas de qualquer idade ficam engajadas num game e como que elas podem evoluir no jogo, como que elas podem aprender a partir do feedback que o jogo dá. Então, se essa porta não era a melhor opção, eu morri, né, no jogo, eu perdi pontos no jogo porque eu escolhi uma entrada ou uma saída errada. Da próxima vez eu vou usar esse feedback do meu fracasso, do meu erro, para não cometer o mesmo erro novamente. Então é como os game designers utilizam o feedback e é essa lição que a gente precisa aprender na escola com os game designers. E a gamificação, então, ela vai utilizar de elementos do jogo, dentre eles o feedback, porque esse recurso, né, que os game designers usam e esse sucesso que o feedback mostra, esse engajamento, não é, claro, mérito somente desse elemento do jogo, do feedback, mas o feedback em si, ele tem esse poder de gerar conhecimento, de gerar aprendizagem. Então, diante disso tudo, você já seria capaz de responder para que serve o feedback? O feedback serve para que o cérebro possa selecionar as informações que ele vai armazenar, que ele vai reforçar e também aquelas que ele vai deletar. Porque aprender também é esquecer. Serve então para reforçar ou desfazer sinapses. E mais interessante, o cérebro economiza bastante quando recebe um feedback. Sim, porque quando você faz um comentário sobre o trabalho do seu aluno, você está dizendo a ele, você está informando a ele em que local da escala de sucesso ele se encontra. Se ele está muito distante da meta de sucesso ou se ele já caminhou bastante, se ele está muito próximo a ela, se ele já atingiu essa meta. Por isso é importante o feedback, para que o aluno não tenha um percurso errático, para que ele não fique desperdiçando energia e fazendo idas e voltas de maneira aleatória, sem saber muito bem onde ele errou, onde ele acertou, em que grau ele está nessa escala, em que degrau ele está nessa escala de sucesso. Então, quando você dá um feedback para o seu aluno, mais do que apenas dizer a ele se ele está bem ou se ele está mal,
nessa escala de sucesso, você precisa também ajudá-lo a ser persistente, a ser resiliente diante das dificuldades, caso ele ainda esteja muito distante da meta. E também saber recompensá-lo pelas conquistas, pelos avanços, pelo que ele já conseguiu com o esforço se deslocar nessa escala. Então, quando você dá um feedback, ele tem que vir acompanhado com mais um complemento. Ele precisa, então, de algo do tipo assim, então agora, diante disso, diante desse feedback, o próximo passo será passar de fase, receber desafios maiores, receber tarefas mais desafiadoras ou tentar de novo. Mas dessa vez a tentativa vem também enriquecida de um conhecimento que o seu aluno não tinha antes do feedback. Agora ele sabe onde ele errou. Agora ele sabe o que evitar na próxima tentativa para tentar acertar da próxima vez. Então o feedback, além de evitar esse comportamento errático, essas tentativas erráticas, sem uma informação mais concreta sobre o que funcionou e o que não funcionou, o feedback também vai ajudar a eliminar aquelas alternativas que não funcionam. Então, não vale a pena tentar de novo, usar aquela mesma estratégia porque ela não deu certo. Então, o feedback, veja como ele é importante, como ele é rico e como ele é fundamental para a aprendizagem. Ele vai nortear o seu aluno no próximo passo, no que ele tem que fazer agora, depois desse feedback. E aí eu volto naquilo que eu disse antes. Aprender também é esquecer. Porque quando o aluno aprende uma resposta nova a partir de um erro anterior e de um feedback, ele vai então eliminar aquela resposta errada. Ele não vai utilizar mais aquela alternativa, aquela opção, já que ele tem esse conhecimento. Então agora ele precisa deletar aquela opção dessa situação, porque agora ele vai tentar uma nova opção e vai aprender então qual que é a resposta correta, qual é o comportamento mais adequado naquela situação. Aprender também a esquecer, porque a aprendizagem é esse enfraquecimento de redes neurais infrutíferas, que não trazem comportamentos e nem respostas adequadas, e o reforçamento daquelas sinapses, daqueles circuitos que carregam as informações que funcionam, as informações mais adequadas para os comportamentos mais adequados para aquela situação, para aquele problema, enfim, para aquela tarefa. E o feedback, então, é isso, é esse recurso que vai ajudar o cérebro a selecionar o que vai esquecer e o que vai reforçar. Então é muito importante que você dê um feedback bem objetivo para o seu aluno, sem muito viés subjetivo. O máximo que você conseguir de eliminar esse viés e ter objetividade nessa resposta, nesse comentário, para que ele possa ser frutífero, para que ele possa servir como trampolim ou como incentivo para o próximo passo. Quando o seu aluno não tem um feedback, ele fica perambulando erraticamente, buscando uma solução, e às vezes ele até tenta a mesma resposta várias vezes, porque ele não teve um feedback, então ele não entendeu ainda onde que está o erro dele, onde ele errou, ele não entendeu ainda o que foi que funcionou, se ele não tem um feedback, se ele não tem esse retorno, esse comentário. Ele vai precisar fazer muitos ensaios de tentativa e erro até inferir, até conseguir descobrir o que realmente funcionou e o que não funcionou. Então o cérebro dele vai gastar muito mais energia nessas tentativas e vai demorar muito mais para desfazer essas sinapses que são infrutíferas
e reforçar aquelas que são mais adequadas. E como disse o Donald Hebb, quem assiste meus vídeos já ouviu falar no Donald Hebb várias vezes, neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Então, quanto mais esse aluno for reforçado em comportamentos e soluções mais adequadas para as tarefas, para as atividades, para as situações, mais esses neurônios, mais esse circuito vai ficar forte, e os circuitos das respostas que não funcionam vão ficar cada vez mais enfraquecidos. E aí é a aprendizagem. O cérebro aprendeu qual é a resposta mais adequada toda vez que aquela situação X aparece no cenário. E por que o feedback é tão importante? Porque o cérebro funciona assim. O cérebro evoluiu a partir dos comentários que o meio ambiente fornecia a ele sobre o seu trabalho. Então, se era mais vantajoso ir caçar sozinho ou em caçar em dupla, se era mais vantajoso ir correndo ou ir devagar, em silêncio, tomando cuidado. Enfim, lá na savana, o cérebro já usava o feedback, que é esse comentário, vamos dizer assim, do meio ambiente, da natureza, do ambiente que ele estava inserido, dava aos comportamentos daquele indivíduo. Então, os comportamentos bem-sucedidos eram repetidos, os comportamentos que não funcionavam, eles eram eliminados. E esse sucesso, lá na savana, era garantir a própria sobrevivência e a sobrevivência da sua prole. Hoje, os desafios são outros, mas o cérebro ainda continua trabalhando com base nessa estatística do feedback. E essa estatística do feedback é que você precisa ajudar o seu aluno a aprender, a fazer essa leitura estatística do feedback. Porque ele vai perceber que toda vez que eu faço dessa forma, dá certo. Quando eu faço daquela outra forma, dá errado. Logo, ou então, dá mais certo quando eu faço desse jeito. Então, eu vou tentar primeiro desse jeito. Se não der certo, eu tenho ainda a opção B, ou então ainda depois a opção C. Então, é dessa forma que o aluno precisa aprender a lidar com o feedback. E aí, nós chegamos num outro ponto que é muito importante, porque aprender a lidar com essa estatística do feedback é aprender com os erros. E aprender com os erros é o que nós queremos que o nosso aluno seja capaz. É um passo que nós podemos ajudá-lo a fazer, ajudando com o nosso feedback, com o nosso comentário sobre o seu trabalho e enfatizando esse esquecimento do que não funciona e o reforçamento do que funciona. Mas na sala de aula não é só o feedback do professor para o aluno que acontece. Acontece também o feedback do aluno para o professor. E você precisa então aprender e se aprimorar cada vez mais nessa capacidade de ler a estatística do feedback, de entender a estatística do feedback para poder aproveitar melhor os feedbacks dos seus alunos sobre o seu trabalho. Isso vai fazer com que você possa reforçar aquelas estratégias que funcionam e eliminar aquelas estratégias que não funcionam. Mas sobre esse feedback aí, nós vamos conversar mais no próximo vídeo. Venha na próxima terça conversar comigo sobre o feedback que vem do aluno e convide um amigo para participar também do nosso bate-papo online. Mas antes de ir, deixa para mim um comentário sobre esse meu trabalho. Deixa para mim seu feedback. E se você gostou, deixa também para mim o seu like
Compartilhe esse vídeo com seus amigos na escola. Meu abraço para você e até o próximo vídeo.